gente tem, nessas quartas-feiras, a gente tem estudado como quebrar as correntes de algumas áreas da nossa vida. A gente já falou aqui sobre diversas áreas, né? E hoje nós vamos falar sobre conflitos. Como que nós podemos destruir os conflitos da nossa vida. Na verdade, a gente não consegue destruir os conflitos, a gente consegue administrar os conflitos, porque o conflito não vai vir uma vez só, não é verdade? O conflito vai vir várias vezes, e a gente precisa aprender a administrar os conflitos que aparecem na nossa vida. Mas hoje, talvez você chegou aqui com um conflito, talvez você chegou aqui com conflito interno, conflito na sua casa, enfim. Então hoje você pode aprender como destruir esse conflito. Você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui entendendo como que Deus pode agir através da sua vida, para que lá na sua casa, a paz que excede todo entendimento possa reinar lá. Amém? O texto que nós vamos pegar como base é Malaquias capítulo 2, do verso 15 ao 16, que diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua juventude. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O que Malaquias está dizendo aqui é um retrato daquilo que o povo de Israel estava vivendo. Aqui, nesse contexto, está havendo um conflito de ideias, um conflito moral, um conflito ético. E quando a gente começa a olhar para a história de Israel, a gente vai ver que em todo o tempo o povo estava em conflito. E por isso que Deus coloca esse texto dizendo, ele desejava. E era o desejo de Deus desde a época de Adão e Eva. Quando Deus criou o Adão e a Eva, era para que eles pudessem viver uma vida sem conflitos. A morte física não era para existir. Ou seja, Deus planejou tudo direitinho para que eles pudessem ter uma vida abundante, na presença do Senhor. Mas aí, todos sabem da história, o que aconteceu? Por meio de Adão, entrou o pecado no mundo. E é por isso que a Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa, que nós nascemos pecadores. E nós precisamos, então, ter um encontro com Jesus, para que eu possa ser salvo, para que eu possa ganhar a vida eterna. Então, desde aquele tempo, começou já os conflitos. E Adão foi o primeiro homem a sentir medo, porque logo após o pecado, quando Deus apareceu no jardim, e era um costume de Deus visitar Adão no jardim, mas quando ele aparece depois do pecado, Adão ele se esconde. E aí Deus pergunta, Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse. E aí então, Adão diz, estou aqui, Senhor. Por que você está aí escondido, Adão? Porque eu tive medo. Então Adão, ali naquele momento, ele tinha um conflito dentro dele. E a gente vai ver que uma das reações é o medo. Quando nós estamos em conflito, nós sentimos medo. E Adão naquele momento, então, sentiu medo. E a gente vem acompanhando, então, toda a história de Israel. E a gente vai perceber que em todo o tempo, o povo de Israel estava em conflito. De ideias, moral, ético, entre pessoas.
Então, quando Deus escreve isso em Malaquias, quando ele diz, eu desejava uma descendência dedicada a Deus, aqui dá a impressão que o plano de Deus foi por água abaixo. E no capítulo 4, no versículo 6 de Malaquias, desse mesmo livro, Deus ele dá uma palavra de promessa, ou seja, apesar de tudo que estava acontecendo até aqui, Deus ainda dá uma palavra de promessa. Ele diz no versículo 6 do capítulo 4, que o coração dos pais irão se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais. E aí, após essa palavra de Deus, até a vinda de Jesus Cristo aqui na terra, há um período de silêncio. Deus não fala com ninguém. Porque o povo, até aqui, era um povo rebelde, era um povo que vivia em conflitos. E olha que ele ensinou tudo direitinho. Faça isso, obedeça a palavra, não é verdade? Mas o povo vivia em conflitos. Então, é só para você entender que os conflitos, eles sempre existiram. Eles fazem parte da nossa realidade humana. Então, nós tivemos conflitos, nós estamos em conflitos. Eu quero aqui dar uma boa notícia. Você vai continuar tendo conflitos, porque isso faz parte da nossa relação humana, da nossa convivência na sociedade. E como eu falei, a gente vê em todo o tempo os conflitos na Bíblia. O pastor Eduardo citou aqui Caim e Abel. Houve um conflito, chegou a vias de fato. Houve ali um homicídio. Aí nós vamos ver mais para frente, Paulo e Barnabé, José e seus irmãos. Jesus também enfrentou conflitos com fariseus, discípulos e multidões. E nós não vamos estar isentos de conflitos. Mas o que eu e você nós precisamos aprender é que se nós obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos conseguir administrar esses conflitos. Nós vamos conseguir sair vencedores desses conflitos. Então, nessa segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 e 8, ele diz que nós precisamos nos empenhar, porque os conflitos vão existir. E aqui ele dá uma dica: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem em nós e estiverem crescendo em nossas vidas, o que vai acontecer? Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que se nós seguimos essa linha, nós vamos conseguir vencer os nossos conflitos. Sejam eles internos, sejam morais, éticos, de ideias, com pessoas, nós vamos conseguir vencer. Então isso é uma realidade na nossa vida. Nós não podemos criar aqui uma utopia, dizer não, eu sonho com um mundo sem conflitos. Não, nós vamos continuar tendo um mundo com conflitos. Agora, uma coisa é eu estar no conflito sem a palavra de Deus, a outra é eu estar com a palavra de Deus. Quais são os tipos de conflitos que nós temos? O intrapessoal, aquele que está dentro de mim, que são as minhas ideias, a minha moral, a minha ética. Aqueles conflitos que estão dentro de nós, que nós não aceitamos, ideologias,
Nós temos conflitos dentro de nós com relação à política. Nós temos outro tipo de conflito que é o interpessoal, que é entre pessoas. Cônjuges, pais com filhos, filhos com pais, entre famílias. E nós temos o sistêmico, que são os grupos. Por exemplo, lá na sua empresa, tem o grupo do lado A e tem o grupo do lado B. Um decide fazer greve, o outro não quer fazer greve. Aí começa um conflito. Igrejas. Por que as igrejas se dividem hoje no Brasil ou no mundo inteiro? Porque há um conflito de ideias ou um conflito de doutrinas. Não, isso aqui nós cremos que é dessa forma. Não, o outro grupo crê que é dessa forma. E ali começa o conflito de doutrinas. Não, porque nós temos que fazer isso. Não, porque se fizer... E aí começa então um conflito e a igreja se divide. Quantas igrejas nós conhecemos que foram divididas? Por conflitos, por ideias diferentes. Por um achar que é uma coisa, por outro achar que é outra coisa. Quantos casamentos não são destruídos por conflitos? Porque você acha que tem razão, ou o seu cônjuge acha que tem razão, e vocês então não sentam, não conversam, não se comunicam, mas preferem se separar. E o que diz a palavra de Deus ali em Malaquias, capítulo 2, 5 e 6, que nós lemos: eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Então, se Deus está dizendo que eu odeio o divórcio, você não pode se separar. Ah, mas pastor, como que eu resolvo esse conflito? Dobra o seu joelho, jejue, ore, leia a palavra, porque essa é a disciplina do cristão. Nós cristãos precisamos fazer isso todos os dias. E aí Deus vai dar uma direção, vai dar um escape, vai nos ajudar a resolver esse conflito. Quais são as reações mais comuns ao conflito? Eu coloquei 4 aqui, mas tem muito mais do que isso. O conflito isola a gente. Nós ficamos isolados quando tem conflito. Porque eu não quero ceder aquilo que eu penso. Eu não quero ceder para o outro aquilo que a outra pessoa pensa. E nós começamos a nos isolar. Medo. Lembra de Adão? Adão teve medo. Havia um conflito dentro dele. Outra reação, divide. Citei aqui o exemplo das igrejas, casamentos. E tem aquele que é o extremo, que é a violência. Citei aqui Caim e Abel, houve ali um homicídio. Conflitos entre cônjuges. Hoje está muito alto o índice de feminicídio. Homens batendo em mulheres, matando. Conflitos. Ou seja, aquilo que Deus falou lá em Malaquias, com a vinda de Jesus, ele falou: bom, agora as coisas vão caminhar de uma forma diferente. Que nada, nós continuamos da mesma maneira. Nós continuamos igual ao povo que saiu do Egito lá atrás. Nós somos reclamões, nós murmuramos, nós vivemos em conflitos. Agora, aonde está a raiz do conflito? Tiago vai dizer que a raiz do conflito está dentro de nós. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas que há entre vocês? Tiago está fazendo uma pergunta. E ele responde: elas vêm das paixões que guerreiam dentro de nós. Então,
A raiz do conflito está aqui dentro. E se eu não tiver uma postura para mudar, para transformar isso em algo bom, eu vou continuar tendo problemas. Às vezes a pessoa sai da igreja falando que a igreja é o problema. Não, a igreja somos nós, ela que é o problema. Às vezes nós falamos que o cônjuge é o problema. Não. Quando Deus chamou o homem e a mulher, quando eles foram casar, lá em Gênesis 2:24, lá a Bíblia diz que o homem sai da casa dos seus pais, a mulher também, eles se unem no matrimônio e se tornam uma só carne. Então, nós somos uma só carne, eu e minha esposa somos uma só carne. E nós precisamos então sentar e resolver a situação. Nosso ego não deixa a gente resolver os conflitos. Não. Já pensou? Eu não vou ceder. A outra pessoa que tem que ceder. Orgulho. Falta de escuta, comunicação. A comunicação é terrível, gente. Por que existem os conflitos? A maioria dos conflitos, você vai ver, é falta de comunicação. É falta de sentar, dialogar, tentar entender o problema, resolver. Julgamentos precipitados. Nós não temos esse problema, né? Nós não julgamos ninguém antecipadamente. Só eu que julgo, né? Todos nós julgamos. A gente tem esse costume de julgar antecipadamente. Quantas vezes você julgou aquela pessoa? Você disse assim, puxa, olha, aquela pessoa ali, cara, é complicado, hein? Aquela pessoa ali parece que tem o rei na barriga. Aquela pessoa ali parece que, né, anda com o nariz empinado. E aí quando a gente vai conversar com aquela pessoa desmonta a gente, porque ela tem uma humildade tão grande. E se a gente for corajoso, a gente chega para ela, ó, eu quero pedir perdão, porque eu pensei tudo isso de você. Eu quero pedir perdão. Não é verdade? A gente julga antecipadamente, sem conhecer, sem falar. Então, a raiz dos conflitos está dentro de nós. O ego está dentro de nós. O orgulho está dentro de nós. A falta de comunicação está dentro de nós. Então, tudo isso está dentro de nós. Agora, nós temos que entender o seguinte, o nosso campo de batalha é invisível. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Ou você consegue enxergar o que está dentro de você? Só se você passar por uma máquina ali, né? Fazer um scanner ali, você vai conseguir ver algumas coisas, mas não tudo. Então, o nosso campo de batalha é invisível. Olha o que diz Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso campo de batalha está aqui, gente, na mente. Aqui que está o nosso campo de batalha. E por que ele é invisível? Porque nós não conseguimos olhar o que está acontecendo aqui dentro. Mas nós conseguimos o quê? Mudar essa situação. Nós conseguimos combater o bom combate, como disse Paulo. Mas exige o quê? Esforço, disciplina, vida com Deus, obediência. As armas não são humanas. Pastor, onde que eu compro uma arma para mim resolver o meu problema? Você vai comprar em lugar nenhum, porque não existe uma arma que você compre e consiga combater a parte espiritual. As nossas armas, a maior arma que nós temos, vocês sabem qual é? É a oração. E olhe como Deus é bom. Quando nós dobramos os nossos joelhos
Você pode dobrar lá na sua casa, às vezes no frio, se coloca um cobertor nas costas, fica no quentinho. Ou dentro da sua casa, lá também, quando está chovendo lá fora, você fica lá no seco. Deus é tão bom que Ele diz, o que eu preciso é que você dobre o seu joelho e ore. Porque o resto eu vou fazer. O resto deixa comigo. Então o nosso papel é orar. E essa é a maior arma espiritual que nós temos. É a oração. E oração é comunicação. É eu falar com Deus. É eu chegar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui arrebentado, eu preciso do Senhor. Não tem uma formalidade para falar com Deus. A gente fala aquilo que está no nosso coração. Você não precisa tomar banho, não precisa passar perfume, não precisa fazer nada disso para estar na presença do Senhor. Você vai estar na presença do Senhor do jeito que você está. E ali Ele vai te acolher, Ele vai dizer, fica tranquilo, eu vou resolver isso para você. Mas também não adianta a gente orar, colocar na presença do Senhor e depois, em seguida, sair correndo para tentar resolver o nosso problema. Porque aí Deus vai dizer, eu vou sair de cena, então passe aqui, você na minha frente, resolve, já que você é o sabichão, sabe tudo, e eu vou ficar aqui de braços cruzados só para ver o que vai acontecer. Então nós precisamos entender que as nossas armas não são humanas. A nossa luta não é carnal, é espiritual. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E como destrói fortalezas? Lá em Josué capítulo 6, todo mundo já conhece a história. Como que caiu os muros de Jericó? Eles só marcharam em volta do muro. E na última volta, gritaram. E o muro foi para baixo. Você está entendendo como que Deus trabalha na nossa vida? Deus vai à frente lutando por nós. E nós precisamos somente orar. Precisamos entender que o conflito vai expor as nossas feridas. Toda vez que nós entramos em conflito, toda vez que nós conflitamos com alguém, ali nós estamos expondo as nossas feridas. Quais são as nossas feridas? Aquelas que nós não tratamos. Aquelas que estão dentro de nós, que nós temos medo de tratar. Antigamente o mentiolate era algo terrível, não era? Se colocava ali em cima da machucadura, era difícil, mas difícil de aguentar aquilo ali. Ardia, ardia. Hoje não. Hoje está mamão com açúcar. Se derrama um vidro, não sente nada. Então você precisa curar as feridas. Porque provavelmente quando você está em conflito, é porque as suas feridas estão abertas. E você precisa fechar essas feridas. A falta de perdão é uma ferida que fica aberta. Enquanto você não decidir perdoar, ela vai ficar aberta. E todo conflito, o que vai acontecer? O diabo vai lá na tua feridinha, dá aquela mexida assim para doer, e aí você fica mais furioso ainda. Aí que você não dá o braço a torcer. Aí que o seu ego vai lá em cima. Aí que seu orgulho aparece. Lucas capítulo 6. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E quando você está furioso, irado, quando você está no meio de um conflito, a gente quer ganhar a guerra, não quer? Aquele que fala mais alto vence. Aquele que fala palavras de baixos, né? Baixa, não vou nem falar aqui, mas palavras baixas,
é que vence, e a gente tem esse pensamento. Então nós precisamos tratar as nossas feridas, porque no momento do conflito, elas vão ser expostas. O conflito revela a nossa identidade, quem nós somos de verdade. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz, nossa, eu não imaginava que ela era assim desse jeito. Pois é que o conflito revela as feridas. O conflito revela a nossa identidade. Ali vai mostrar quem nós somos de verdade. O coração ferido gera reações desproporcionais. A gente faz coisas terríveis. Orgulho, rejeição, medo, inveja são combustíveis para a discórdia. Então, se nós não tratarmos das feridas que estão aqui dentro, na hora do conflito, nós vamos expor tudo isso em cima da mesa. E como aconteceu com Caim e Abel, estava com o coração tão machucado, tão ferido, que chegou a vir de fato. Matou seu irmão. E é isso que acontece. Agora eu pergunto para você, quais são os gatilhos que te fazem reagir com raiva? Quais são as feridas que estão dentro de você? O que você precisa curar para que você possa administrar os conflitos? O que está te machucando? Examine o seu coração. Olhe para dentro do seu coração e diga, Senhor, o que está me machucando? Talvez você já saiba, mas talvez Deus vai te trazer coisas que aconteceram lá atrás, no seu passado, e que você não sabe por que você está agindo dessa forma. Que feridas ainda não foram tratadas na sua vida. Sabe por que você tem esse jeito raivoso? Sabe por que você toda hora está em conflito? Sabe por que toda hora você está irado? É porque você tem a machucadura dentro de você. Você tem feridas que estão abertas. Pessoas que te machucaram. Pessoas que te fizeram muito mal lá atrás. Está aberta. E quando vai aquele mentiolate antigo, aquilo dói, aquilo arde, aquilo te enche de raiva. Então nós precisamos pedir, Senhor, sonda o meu coração. Por que eu sou assim dessa forma? Por que eu sou assim desse jeito? Porque tem feridas abertas na sua vida. Agora o que eu quero falar para você nessa noite é, faça a sua parte. Decida nessa noite ser curado. Decida nessa noite sair daqui transformado pelo Senhor. E é uma decisão que só eu e você podemos tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. As feridas, as machucaduras, aquilo que está dentro de nós, só nós é que podemos curar com a ajuda do Senhor. Eu preciso decidir me curar. Por isso que Efésios 4:31 diz, livrem-se, livrem-se. Eu digo para vocês nessa noite, livrem-se de toda amargura, indignação, toda ira, gritaria, calúnia, toda maldade. Não importa a história da sua vida. Deus pode dar um jeito na história da sua vida. Deus pode restaurar, trazer você de volta a viver a paz que excede todo entendimento. Os conflitos são gerados porque há feridas abertas dentro de nós. E nós precisamos decidir, então, buscar cura. Busque ajuda. Busque um aconselhamento pastoral. Psicólogos,
psicanalistas. Busque ajuda, porque sozinho você não vai conseguir sair desse buraco. Você vai continuar raivoso, irado. Você vai continuar se metendo em conflitos, porque você está doente, você está machucado. Restaure a sua identidade em Cristo. Quando nós estamos machucados, nós muitas vezes perdemos a nossa identidade. Nós pensamos assim: por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Cadê o Senhor na minha vida? Eu não quero mais saber de viver. Eu quero é morrer. Lembra de Elias? Ele queria morrer. Lembra de Jonas? Ele queria morrer. Achando que, tirando a própria vida, ia resolver todos os problemas. Não vai resolver os problemas. Os problemas estão dentro de você. Não está nas coisas, não está no outro, está dentro de você. E você precisa decidir então se curar. Salmos 147:3, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Se você ainda tinha dúvida disso, a palavra de Deus está dizendo: Deus, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre o madeiro todas as nossas enfermidades, feridas, machucaduras. O que você precisa fazer nessa noite é resgatar a sua identidade em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus? Quem eu sou? Você precisa resgatar isso. Muitos conflitos têm origem na insegurança e na comparação. Em Cristo somos amados, aceitos e plenamente completos. A cura emocional começa quando cremos na verdade que Deus declara sobre nós. E quais são essas verdades? Você precisa lembrar quem é você em Cristo Jesus. João capítulo 1, verso 12. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você agora é chamado de filho de Deus. E as suas machucaduras, aquilo que você está vivendo, Deus não abandonou você. Pastor Samuel falou aqui, é uma promessa que está lá em Mateus capítulo 28, verso 20, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te abandonou. O problema é que você não confia que Deus vai agir nesse problema, nessa machucadura. Ele não pode curar você. Você pretende curar essa machucadura na força do teu braço. E nós aprendemos aqui, a nossa luta não é carnal, é espiritual. A nossa arma não é física, é a oração, é espiritual, não é humana. Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa trazer à memória, como disse lá em Lamentações, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós acabamos de cantar aqui, você quer ser parecido com Jesus? No falar, no pensar, no agir, no viver? Você precisa lembrar quem é você em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se você aceitou Jesus, se você caminha com Jesus, você agora é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram lá para trás. Eis que agora se faz tudo novo, porque você agora está caminhando não mais sozinho, mas com Jesus. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Há muitas pessoas que perderam a sua identidade.
Há muitas pessoas que não sabem que a identidade dela em Cristo Jesus é essa. Que Jesus pode todas as coisas. Que Jesus é Deus, que faz milagres, que restaura, que cura, que transforma, que liberta. Mas a gente procura ajuda em outros lugares. Ah, porque uma pessoa me falou que lá é bom. Lá vai ter algo bom para mim, então eu vou lá. Eu sempre digo no gabinete pastoral, gente, o diabo que nós conhecemos lá na escola, quando nós éramos crianças, que a gente pintava lá no nosso caderno, aquele homem com chifrinho, com garfinho, com a capa vermelha. Esse diabo não existe, gente. Sabe como que vem o diabo na sua vida? Ele vem trazendo coisas boas. Ele te traz presentes que você fica, uau, que presente legal esse. Que pessoa boa. Eu fui lá, essa pessoa me atendeu, mas olhe, falava até de Jesus. Tome cuidado aonde você tem buscado ajuda. Você tem que buscar ajuda em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não existe outro lugar. João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivo em paz com todos. Romanos 12,18 diz, se possível, olha aqui, presta atenção. Se possível, no que depender do outro? Não, no que depender de vocês. Por quê? Porque está aqui dentro. O conflito, a raiz dele está aqui dentro. Vivo em paz com todos. E Mateus 5,9, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados ou feliz é os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você está entendendo? Quando você é um pacificador, você é chamado filho de Deus. Mas quando você não pacifica, quando você fica irado, quando você grita, quando você é amargurado, as pessoas olham para você e dizem, tem alguma coisa errada aí. Mas filho de Deus ela não é, ou ele não é. Deixamos de dar o nosso testemunho. Deixamos de ser embaixadores de Cristo aonde nós estamos. Porque aqui, aonde nós estamos agora, nesse momento, é muito fácil. Cantamos, damos glória a Deus, batemos palmas. Falamos de Deus, falamos de Jesus. Eu entrego a minha vida, eu te amo. Aqui tudo é muito fácil. Mas o nosso dia a dia, lá quando a pessoa pisa no nosso calo, lá é difícil. Lá dá vontade de se esganar a pessoa, não dá vontade? São os conflitos que há dentro de nós. E que nós precisamos resolver isso. Pacificadores não são passivos, não ficam esperando, sentado. Pacificadores são ativos. Vai ao encontro do problema e diz, eu quero resolver. Senhor, me ajuda a resolver esse problema aqui. Estou com um conflito aqui grande. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Viva no fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os gominhos da laranja, o fruto do Espírito. Você precisa viver no fruto do Espírito. A libertação não é apenas um evento, é uma decisão diária. Todos os dias eu preciso decidir me libertar daquilo que me faz mal. Pega lá os 9 gominhos da laranja, bota lá na geladeira, no seu quarto. Senhor, eu preciso viver isso.
Eu preciso ser longânimo, eu preciso ter paz, eu preciso ter amor, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter paciência. Comece todo dia a exercitar isso. E Deus vai te ajudar a se libertar daquilo que dói, daquilo que machuca. Ser pacificador é refletir o caráter de Jesus aonde você está. É ser um bom testemunho e não um testemunho. O Espírito Santo, Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Consolador. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos ajudar a viver no fruto do Espírito. Ele vai nos capacitar a viver em paz, mesmo em ambientes hostis. Você precisa ser aquele que vai pacificar, aquele que vai apaziguar o problema. Lá na sua casa, é você que vai chegar e pacificar aquela situação. No seu trabalho, na igreja, onde você estiver. Quando você resgata a identidade em Cristo Jesus, você entende que você precisa ser um pacificador. Busque a transformação. 2 Coríntios 3,18 diz que nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Deus nos criou imagem e semelhança do Senhor, não fisicamente, mas no caráter, nos atributos morais, amor, bondade, mansidão. Nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus. Deus usa os nossos conflitos, ou os conflitos para moldar o nosso caráter. Por isso que eu falei aqui, quando nós estamos no conflito, nós sabemos quem a pessoa é de verdade. Qual é o caráter dessa pessoa? E aí nós vamos descobrir que é uma pessoa que está machucada e que precisa de ajuda, precisa de restauração. Para a gente finalizar, 6 passos para resolvermos os conflitos. Aí eu peguei aqui a história de Atos, capítulo 6. O primeiro passo, não vou colocar aqui oração, porque eu acabei de falar que a oração, ela tem que ser uma disciplina nossa no nosso dia a dia. Oração, jejum, leitura da palavra. É o tripé que não pode faltar na sua vida todos os dias. Você precisa ter essa disciplina. Então eu já começo no primeiro passo identificando a causa do conflito. Qual é a causa desse conflito? Por que está acontecendo isso aqui na minha casa, no trabalho, na igreja? Aí Atos 6, verso 1, começou a haver um conflito. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, a igreja estava crescendo, a igreja estava expandindo. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por que suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos? Aqui começou a haver um conflito. A igreja começou a crescer. As viúvas não estavam sendo assistidas, não estavam sendo acolhidas, atendidas com o alimento, com aquilo que elas precisavam. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar é identificar a causa. Qual é a causa dos seus conflitos? Está aqui dentro? Então você tem que curar. Você tem que restaurar isso que está dentro de você. Por que você fica irado, raivoso? Ah, pastor, é meu temperamento. Mas você pode mudar se você quiser, sabia disso? Aquela história de que o pau que nasce torto continua torto, isso é mentira de Satanás. Se você nasceu e tem um temperamento forte, você pode mudar. Mas o que a gente faz? A gente começa a pegar esse temperamento como uma muleta e a gente começa a andar se apoiando nela. Não, é o meu temperamento, é o meu jeito. Mas Jesus pode mudar.
Então, identifique a causa do conflito. Segundo passo, decida tratar desse conflito. Eu acho que aqui é a parte mais difícil. É eu decidir que eu quero tratar desse problema. A minha casa é um caos, a minha casa é um inferno, a minha vida é um inferno. Você já ouviu falar nisso? Alguém já falou isso para você? Então a gente precisa decidir tratar do problema. Se é machucadura, se são feridas que estão dentro de você, que te fazem andar em conflitos, e conflitos, em conflitos, em conflitos, ficar irado, raivoso, amargurado, você precisa decidir tratar isso dentro de você. Ah, eu identifiquei, pastor. O problema está aqui comigo. Então, você tem que tratar. Olha o que a igreja de Atos fez. Reuniram 12. Por isso os 12 se reuniram todos os discípulos. Então reuniram o pessoal. A gente já identificamos aqui a causa do problema. Por que as viúvas não estão sendo atendidas? A gente já identificou isso. Então, nessa reunião aqui, a gente veio para resolver. E o terceiro passo, liste as soluções. Você já fez isso ou não? Quando você tem um problema para resolver, eu costumo fazer isso. Eu começo a listar todas as possibilidades. Sei lá, é o meu jeito de resolver. Eu começo a listar ali, bom, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for por aqui, se eu for por ali. Eu começo a listar as possibilidades. Eu começo a listar as soluções. Para que eu possa, então, decidir ter uma só. Atos 6:3, os 12 disseram, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então eles identificaram o problema, decidiram tratar do problema. Aqui já escolheram 7 homens de bom testemunho, de caráter, cheios do Espírito Santo, sábios, e falaram para eles, a gente tem um problema, identificamos, agora a tarefa é de vocês, vão lá e levem o que as viúvas estão precisando, atendam elas. Então, eu listei as soluções, eu escolhi a melhor, eu escolho a melhor. E quando eu listo as minhas possibilidades, aí eu vou orar. Senhor, por qual caminho que eu vou? Fala comigo na palavra. Fala comigo levantando alguém para dizer alguma coisa. Eu preciso de uma orientação. Eu preciso de uma direção. E aí Deus vai me dar um caminho só. Escolha a melhor. É aquela que Deus vai escolher por você. É aquela que Deus vai te orientar. Atos 6:5. A tal proposta agradou a todos. Ou seja, resolvemos o problema da igreja. As viúvas não vão mais ficar sem alimento, sem mantimento, sem qualquer coisa que elas precisem. Quinto passo, estabeleça um plano de ação. Então, eu identifiquei, decidi, listei as possibilidades, escolhi a melhor diante da presença do Senhor. Agora eu preciso estabelecer um plano de ação. Também junto com o Senhor. O que eu faço agora, Senhor? Eu escolhi essa aqui, eu preciso resolver o conflito. Eu preciso ver esse problema aqui. Atos 6:5, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pâmenas e Nicolau. Esses são os homens que foram escolhidos para levar as viúvas alimento. E o sexto passo é, combata a causa. Por que você age dessa forma? Por que você faz desse jeito? Você já identificou a causa? Você já listou as possibilidades? Agora você está no último passo, que é combater a causa. Como que eu combato a causa? Bem, em primeiro lugar, preciso buscar
ajuda. Busque um pastor, busque um psicólogo cristão, busque um psicanalista. E ali ele vai te orientar, vai te direcionar, vai te dar uma palavra. Busque a presença de Deus. Você precisa combater a causa. Mas isso é uma decisão que só você pode decidir. Só você pode fazer. Eu queria aqui encerrar esse culto, chamar aqui a equipe de louvor, dizendo para você: pare de ser desse jeito. Decida viver no fruto do Espírito. Decida viver em paz com todos. Resolva o conflito que você está vivendo. Seja ele com pessoas, seja ele num grupo, seja ele dentro de você. Você precisa resolver os seus conflitos. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos conflitos. Temos. Algum conflito a gente tem. Talvez você nunca falou nada para ninguém, mas você tem um conflito aí. Talvez o conflito seja de inferioridade. Talvez o conflito seja de rejeição. Sabia disso? Por que eu fui rejeitado? Por que eu fui abandonado pelos meus pais? Por que eu fui abusado ou abusada? E é um conflito que está dentro de você. Então todos nós temos conflitos. Todo mundo que está aqui tem um conflito. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Eu dei aqui a dica. Eu ensinei vocês como fazer. Dei até 6 passos aqui para vocês começarem hoje a resolver o problema de vocês. E é só dessa forma que nós vamos ser curados, transformados e restaurados. Se quer ter uma vida abundante em Cristo Jesus, se quer ter uma vida de paz dentro de você, com as pessoas, eu queria desafiar você nessa noite a não ignorar essa palavra. Eu sei que você está achando aí que é muito difícil resolver isso. E realmente é muito difícil. Não é fácil. Mas se você tomar a decisão hoje e dizer: Senhor, eu quero, Ele vai te ajudar. Ele vai fazer de você um vencedor em Cristo Jesus. O conflito que você está vivendo, daqui a um tempo você vai olhar para ele e vai dizer assim: Senhor, tudo isso aqui aconteceu para a honra e glória do Senhor, porque hoje eu posso ajudar pessoas, eu estou curado. Hoje eu posso testemunhar que existe um Deus que está vivo no meio de nós, que Deus é de verdade. Eu experimentei isso na minha vida. Mas você só vai poder fazer isso se você nessa noite decidir se curar. Qual é o conflito que está aí na sua vida? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você, enquanto nós cantamos, que você pudesse ter coragem. Essa é a palavra certa. Ter coragem para sair do seu lugar e dar um passo de fé, assim como fez Moisés, porque o mar vermelho só se abriu quando Moisés deu o primeiro passo. Você só vai ser curado se você der o primeiro passo. E todos nós aqui temos conflitos. Eu sei disso. Eu
sei porque sou pastor e atendo muitas pessoas com conflitos lá no gabinete pastoral. Algumas querem tratar, algumas querem resolver, outras não querem, mas as que querem resolver, elas voltam dizendo: Senhor, pastor, obrigado por me ajudar. Obrigado porque eu venci. Hoje eu não tenho mais nenhuma machucadura. Hoje eu não tenho mais nenhum conflito dentro de mim. Hoje eu me dou bem com as pessoas. Hoje eu vivo em paz. Hoje a minha casa tem uma paz que excede todo entendimento. Hoje as pessoas vão na minha casa e perguntam para mim o que aconteceu aqui nessa casa, que quando eu entro eu sinto uma paz tão grande. Você quer isso para a sua vida? Você quer resolver os conflitos que estão aí dentro da sua vida? Se você quer isso nessa noite, Deus está te chamando para dar o primeiro passo. Deus está te chamando para você sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, nessa noite eu quero decidir resolver os meus conflitos. Conflito de ideias, de ética, de moral. Senhor, não estou seguindo a tua palavra. Tem um conflito aqui dentro de mim, porque eu quero, mas não consigo. Hoje é noite de você ter vitória na sua vida. Enquanto nós cantamos, Samuel vai nos conduzir no louvor. Quero convidar você a sair do seu lugar e nós vamos orar pela sua vida aqui nessa noite. Faça isso em nome de Jesus. Tua presença que nos envolve aqui nos faz buscar a tua face cada dia mais. Verdadeiros adoradores queremos ser encontrados por teus olhos, parecidos contigo, é o que queremos ser. Falar, pensar, o agir e o viver, parecidos contigo, é o que queremos ser. Falar, pensar, o agir e o viver. Amém, amém. Você que ficou ainda aí nas cadeiras, eu quero te convidar. Se você que está aí nas cadeiras não tiver nenhum conflito, não tiver nenhuma situação que precisa ser resolvida, permaneça aí. Mas se tiver algo pela qual você veio aqui hoje, você quer pedir que seja por uma pessoa, que não seja por você, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque agora é um tempo de batalhar. Nós só podemos ser restaurados, frutificados, transformados quando nós saímos do nosso lugar e nos posicionamos em Cristo, sem vergonha, sem barreiras. E eu quero agora, juntamente com vocês, orar aqui. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que esteja aqui neste momento. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a sua presença aqui. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. E nós declaramos um tempo novo sobre a vida de cada um de nós aqui. Nós declaramos, Senhor Deus, que todo espírito maligno que vem trazendo sofrimento às vidas, nós cancelamos no poder do nome de Jesus, Pai. Pai, visita agora cada uma das suas famílias aqui representadas, Senhor Deus. Eu não sei que conflitos existem nessas famílias, Pai, mas eu quero cancelar todo
todo espírito, Senhor Deus, de confusão, todo espírito de contenda, pegue todo o seu lixo e vá embora, em nome de Jesus. Nós cancelamos aqui todo espírito de adultério, de traição, todo espírito, Senhor Deus, de confusão, de briga, Senhor Deus, todo espírito, Senhor Deus, que faz com que os casais não possam mais se comunicar nas suas casas, Pai. Eu cancelo, dou uma ordem aqui no mundo espiritual para que nunca mais isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, a restauração das famílias. Nós declaramos, Senhor Deus, a união dos homens com as suas esposas, Pai. Nós declaramos o fim, Senhor Deus, da confusão entre pais e filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, traz, Senhor Deus, aqueles filhos que estão perdidos, Pai. Traz aqueles filhos que estão longe, Pai, que se perderam no meio do caminho, Senhor Deus. Ó, Paizinho querido, toca agora no coração de cada um desses filhos nesse momento, Pai. Constrange a vida deles, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, filhos que estão perdidos para as drogas, para as bebidas, Senhor Deus, para a prostituição, Senhor Deus. Nós declaramos, Senhor Deus, o seu retorno aos caminhos do Senhor, Pai. Aqueles filhos que nunca conheceram o Senhor, Pai, que sejam tocados neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós também abrimos, Senhor Deus, agora as nossas portas das finanças, Senhor Deus. Ó, Paizinho querido, quantas pessoas, Senhor Deus, que talvez estejam aqui hoje e não sabem como amanhã vão conseguir, Senhor Deus, liquidar aqueles boletos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, Senhor Deus, para que seja cancelado todo espírito de gafanhoto devorador, Pai, todo espírito de mamon, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pessoas que estão buscando emprego, Senhor Deus. Ó, Paizinho querido, abre portas, Senhor Deus, traz oportunidade, Senhor Deus, para que a sua igreja seja a boca do Senhor, também naqueles lugares, Senhor Deus, onde empresas nunca ouviram falar no seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, alcança, Senhor Deus, todas as questões, Senhor Deus, judiciais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tantas questões na justiça, Senhor Deus, que estão paradas, Senhor Deus, toca em cada um desses processos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, a cura dos seus filhos, Senhor Deus. E se você tem alguma enfermidade ou conhece alguém que tem alguma enfermidade, se você puder, toque nessa parte do seu corpo agora, Senhor Deus. Toque. Nós vamos orar pela cura agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós declaramos a cura sobre a vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós cancelamos aqui todo espírito, Senhor, que traz o câncer. Nós declaramos, Senhor Deus, que todas as células doentes estão secando agora, Pai, no poder do nome de Jesus, Pai. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, que toda enfermidade saia em nome de Jesus, Pai. Toda dor no ombro, Pai, toda dor de cabeça, Senhor Deus, enxaqueca, Pai. Pai, na mente dos seus filhos, toda angústia, toda depressão, Senhor Deus, todo espírito de ansiedade, sai agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, problemas na garganta, Senhor Deus, problemas, Senhor Deus, respiratórios, circulatórios, Senhor Deus, vai à frente agora, vai curando, Senhor Deus, os seus filhos, Pai. Pai, cuida da circulação, Senhor Deus, cuida do coração, Senhor Deus, do fígado, do pâncreas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, vai trazendo cura, sopra vida, sopra fôlego de cura, Senhor Deus, nos hospitais agora, Senhor Deus. Nós conhecemos pessoas que estão nos hospitais, Senhor Deus, vai até lá agora, Senhor Deus, coloca o seu
chegamos aqui por um impossível. Se você tem um impossível, fale com o Senhor agora. Fale com Ele. É só o Senhor Jesus que pode chegar no seu impossível. Qual é o seu impossível? Fale para o Senhor. É o seu casamento que precisa ser restaurado? Fale com o Senhor agora. É uma doença que tem um diagnóstico de que não teria cura. O Senhor é o Deus da cura. Aonde o homem não pode chegar, é aonde o Senhor Jesus Cristo vai à frente, cura, restaura, renova, transforma. É o seu filho que está longe? São as suas finanças que estão abaladas? Fale com o Senhor em nome de Jesus. Entregue tudo a Ele, nos pés da cruz do Senhor. Senhor Deus, eu quero orar agora pelos impossíveis, Pai. Pai, cada um aqui, Senhor Deus, tem o seu impossível, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece quais são as angústias, quais são as preocupações, Senhor Deus. Quais são as palavras que foram faladas, Senhor, de maldição, de destruição das vidas aqui, Pai. Pai, eu quebro agora, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual de um novo tempo, um tempo com o Senhor, um tempo de bênçãos em porções dobradas. Amém?